Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para deixar mais um estudo bíblico sobre o ministério pastoral, trazendo um ensino para aqueles que querem ser obreiro, que querem se dedicar na obra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o papel do presbítero. Existe algumas coisas que precisamos saber se quisermos ser presbítero, se quisermos exercer o ministério na obra de Deus. Os presbíteros precisam aprender que existe algumas coisas que o qualificam ao ministério para exercer um trabalho digno na obra de Deus. Apóstolo Pedro, escrevendo uma carta, ele chama a atenção dos presbíteros, dizendo assim: aos anciões, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Essa é a versão revista atualizada. É 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Então nós vemos, amados, que apóstolo Pedro, ele se compara a um presbítero ou um ancião. O presbítero e ancião são considerados ancião também e apóstolo. No caso, o apóstolo se considerava presbítero. Então, qual é o significado de presbítero? Na Bíblia, o presbítero significa uma pessoa mais madura, que cuida da igreja. Ou seja, é aquele que é capacitado para dar ensino. Ele não é o pastor da igreja. Ele é alguém que está cuidando da parte espiritual, cuidando do ensino. Na igreja primitiva, os presbíteros eram líderes na igreja, voltado para o ministério do ensino e mantendo tudo em ordem. Na igreja primitiva, eles tinham autoridade na igreja para ministrar ensino. Presbítero significa o mesmo que ancião, ou seja, uma pessoa mais velha, uma pessoa respeitada por sua idade e sabedoria. Um presbítero era alguém com maturidade suficiente para liderar uma igreja de forma sensata. Ou seja, alguém que era voltado ao ministério de aconselhamento. Não havia uma distinção clara entre presbítero e pastores. Mas um presbítero não era o pastor, sempre tinha alguém liderando, pastoreando, e o presbítero voltado ao ensino. Os apóstolos eram considerados presbítero porque cuidava da igreja junto com os outros líderes que formaram. Ao estudarmos a Bíblia, veremos que havia presbítero em cada igreja para orientar os outros fiéis.
Então hoje eu quero apresentar algumas funções dos presbíteros. Os presbíteros eram pessoas responsáveis em transmitir a palavra, ou seja, pregar e ensinar. Transmitir, explicar a palavra de Deus para que todos viessem crescer através do ensino da palavra de Deus. Apóstolo Paulo escreve uma carta para Timóteo. Todos nós sabemos que Timóteo era um pastor jovem que pastoreava uma igreja. E o apóstolo Paulo escreve uma carta dizendo: os presbíteros que liderem bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Eu não vou entrar em detalhe nesse versículo sobre falar sobre salário, mas nós queremos só transmitir aquilo que hoje possamos desfrutar. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, que os presbíteros que liderem bem a igreja são dignos de dupla honra. Deve ser honrado, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação do ensino. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, versículo 18. Então, cabia aos presbíteros transmitir a mensagem de ensino, a pregação de ensino. Ensinar é diferente de pregar, irmãos. A pregação, você lê um texto e transmite, muitas vezes, até mesmo seus pensamentos. Agora, o ensino, você deve extrair do texto o que o texto está falando. Você tem que procurar extrair o máximo de um texto. E também cabia aos presbíteros resolver questões difíceis, debater temas controversos e junto tomar decisões. Em Atos do Apóstolo, no capítulo 15, nós vemos que havia uma contenda entre os judeus e os gentios. Alguns judeus convertidos diziam que a igreja precisava seguir os ritos de Moisés, ou seja, circuncidar, para ser salvo. Então houve uma contenda dentro da igreja. E a contenda foi grande. Houve uma grande discussão dentro da igreja primitiva. E isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda, a uma grande discussão contra esses judeus que procuravam desviar a igreja de Cristo. E assim Paulo e Barnabé foram designados com outros para ir a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então nós vemos aqui que os presbíteros participavam juntamente com os apóstolos nas decisões a ser tomadas. O tanto que Paulo e Barnabé desceram para Jerusalém para consultar os apóstolos e os presbíteros acerca dessa questão, dessa contenda que havia entre a igreja em a igreja primitiva. Então, cabe muitas vezes aos presbíteros, por isso que eu defendo sempre as questões de que uma igreja, para ser fortificada na palavra de Deus,
ela precisa ter um corpo de obreiro, onde haja todos os obreiros, pastores, evangelista, diácono, presbítero, cooperadores, que haja também uma reunião de obreiros para resolver as questões que não precisa ser levado adiante muitas vezes da plateia, mas que seja resolvido as questões mais difíceis. Então, aqui nós vemos a primeira reunião ministerial sendo realizada através de Paulo e Barnabé em Jerusalém, consultando os apóstolos e os presbíteros acerca desta grande contenda que aconteceu na igreja primitiva. Cabe também aos presbíteros orar pelos doentes, ungindo ele com óleo. Eis que o apóstolo Paulo escreve, ou aliás o apóstolo Tiago escreve. Tiago capítulo 5, verso 14 e 15. Esta é uma carta de Paulo a Tiago. Diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar o presbítero da igreja, para que este ore sobre ele e unja com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Então, aqui nós vemos o papel do presbítero exercendo a função de ungir alguém com óleo, fazendo a oração de imposição por meio da oração da fé. A oração feita com fé pode curar o doente. A oração feita com fé curará o doente. E o Senhor vai levantar o doente da sua cama. E se o causa da sua doença tiver sido a causa de pecado, o pecado também será perdoado. Por isso, a exigência de ser feita a unção. A unção é como se fosse o derramamento do Espírito Santo. É como se fosse um novo concerto, uma nova aliança feita entre o doente e o Senhor. Então cabe aos presbíteros fazer essa unção e orar pelo doente. Eu coloquei aqui também que aos presbíteros pode exercer o papel de pastorear. Não que seja uma exigência, porque como presbítero que eu sou, eu tenho um pastor que eu me submeto a ele, as decisões são dele. Então eu não estou para pastorear, mas só para ministrar ensino. Então pastorear, ou seja, orientar e aconselhar os fiéis para os fortalecer, mantendo a disciplina. 1 Pedro capítulo 5, verso 1 e 2. Eu já li essa passagem, que diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, que eu faça na qualidade de presbítero, como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelado. Pastoreie o rebanho de Deus que está em seus cuidados. Olhe para ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Então cabe a nós que somos presbíteros, na ausência, muitas vezes, de um pastor, pastorear as almas, cuidar. Não com torpe ganância, não como
se nós tivéssemos domínio sobre as almas, mas na qualidade de servo, ajudar a igreja no crescimento da obra de Deus. Na igreja primitiva, os presbíteros tinham autoridade e eles mereciam respeito na congregação. Livro de Hebreus, capítulo 3, verso 17, está escrito assim: obedeça aos seus líderes e submeta-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeça-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Exercer o ministério, tanto do ensino quanto do ministério de cura, o ministério de pastorear, deve ser exercitado com alegria. Não é algo que venha trazer um sofrimento. O trabalho de um líder na igreja, ele nunca é fácil. Seu objetivo não era ser um ditador, mas liderar pelo exemplo e com sabedoria. Liderar com amor, com espírito benevolente. E quais eram os requisitos para alguém se tornar um presbítero? Segundo a Bíblia, o requisito principal para ser presbítero era ter maturidade suficiente. Maturidade é diferente de idade, irmãos. Uma pessoa muito idosa, com muitos anos na igreja, pode não ser madura espiritualmente. Pode ser até que essa pessoa tenha muito tempo na igreja, mas nunca cresceu espiritualmente. E o contrário também pode acontecer, um jovem se tornar muito maduro. É o caso de Timóteo. Timóteo era um jovem. Era jovem e pastoreava uma igreja. A Bíblia tem algumas recomendações para decidir se alguém deve ser presbítero, ou seja, esteja qualificado para ser presbítero. A Bíblia exige que ele seja cristão, ou seja, uma pessoa convertida, uma pessoa salva, que tenha amor verdadeiro pela palavra de Jesus. Ele não deve ser uma pessoa neófita, ou seja, uma pessoa nova convertida. Pessoas novas na fé precisam aprender a ganhar experiência primeiro, para depois se tornar um obreiro. Esse é uma qualificação que deve ser levado para todos aqueles que querem levantar obreiro em sua igreja. Ele deve ensinar a sua igreja, ensinar as pessoas a conhecer a palavra de Deus e observar quem está aprendendo, quem está compreendendo verdadeiramente, para levantar os obreiros. Unge-se primeiro a cooperador, depois diácono, presbítero e assim por diante. Não pode ser uma pessoa neófita, que seja nova convertido. Apóstolo Paulo diz: não seja neófito, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. O que significa essa palavra neófito? Significa novo convertido. 1 Timóteo 3, verso 6. Não pode ser recém-convertido para que não se torne ensoberbecida e caia na condenação do diabo. Então, você quer ser obreiro, aprenda a estudar a palavra de Deus. Busque esse conhecimento.
da palavra de Deus. Um presbítero também precisa liderar bem o seu lar, a sua família. Se não conseguisse manter a casa em ordem, não iria conseguir cuidar da igreja de Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5 diz: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeito a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Cristo? Agora, nós precisamos entender, governar bem a sua casa não é ser um carrasco na sua casa. Existe hoje alguns cristãos que são carrasco com os filhos, achando que está governando sobre a sua família, e seus filhos crescem e desviam-se porque não teve o ensino, não recebeu o ensino da palavra de Deus dentro da sua própria casa. Um presbítero também precisa ser sóbrio, não caindo em excesso. Ou seja, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Então nós vemos aqui que existe recomendações bem profundo. É necessário que o bispo seja irrepreensível, ou que as pessoas não venham lhe chamar a atenção, que ele não viva cometendo bobeira. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Eu me separei da minha esposa, mas eu sou presbítero, quero exercer o meu ministério de presbitério. O que eu faço? Mantenho-me solteiro, então. Porque se eu casar novamente, eu não posso. Eu não posso exercer o ministério de presbitério. Segundo a palavra de Deus, não é o presbítero Gregório que está falando. É a palavra de Deus. Ele diz que eu devo ser marido de uma só mulher. A minha esposa, ela não quer mais viver comigo, então vai haver o divórcio. Mas eu quero exercer o meu ministério. Então eu me mantenho solteiro ou procuro reconciliar com minha esposa. Se houve separação, algum problema aconteceu. E geralmente o problema, a mulher só abandona um lar se o marido for violento, se é algum problema muito sério. Então, a Bíblia só dá 2 motivos para as pessoas casar novamente, para ter o divórcio. Primeiro é a morte de uma das partes. Se eu morrer, minha esposa está livre para casar. Se ela morrer, eu estou livre para casar. Ou se houver adultério. Se houver adultério, a igreja tem que reconhecer a separação conjugal. E aí ele está livre para casar novamente, ou ela está livre para casar novamente. O presbítero também, ele tem que ser sensato, ele tem que ser moderado. Que não seja uma pessoa que venha se impor. Que ele use de sensatez. Ele tem que ser uma pessoa respeitável. Uma pessoa que as pessoas olhem e sintam respeito por ele. Ele também tem que ser hospitaleiro. E ele tem que ter a capacidade de ministrar o ensino.
Ele não deve ser apegado ao vinho. Ele não deve ser violento. Existem muitos cristãos violentos, que qualquer coisa parte para a ignorância. Mas ele deve sim ser uma pessoa amável, pacífica. E não ganancioso, ou seja, apegado ao dinheiro. Hoje em dia, existem pessoas que amam muito o dinheiro. Não vou entrar nesse detalhe, porque o ensino que estou trazendo é sobre liderança. Então, o presbítero ele tem que ter uma boa reputação. Ser conhecido por fazer bem e não mal. É isso que está no livro de 1 Tito, capítulo 1, verso 8 e 9. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Esse, irmãos, é o papel de um presbítero. Esses são apenas sugestões para ajudar a escolher alguém para o papel, para exercer o presbitério. São sugestões que eu trago através do ensino para ajudar a decidir pessoas a ter uma capacidade suficiente. Uma pessoa podia ser presbítero sem preencher todos esses requisitos. Bastava que a sua vida revelasse uma fé e uma capacidade madura nessa fé. O que significa o presbítero na atualidade? Eu falei até agora sobre os presbíteros na igreja primitiva. E na atualidade, quais são o significado do presbitério? Hoje em dia, amado, a definição de presbítero, ele varia de igreja para igreja. Mas, em geral, o presbítero significa alguém com certa maturidade espiritual, com responsabilidade e autoridade para ministrar o ensino, para levar outras pessoas a crescer através da graça, do amor e da paz em Cristo Senhor. Que Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia na presença do eterno e soberano Deus. Amém e amém.